Vamos lá. Boa tarde a todas e a todos, boa tarde. Maior prazerzão estar aqui. Vim conduzindo o Edu, o farol do Edu, porque como eu morei nessa região, aí vim trazendo o Edu, só que eu ainda não conhecia esse caminho novo da Anhangamela, então eu vim por dentro pela Vila Alpina e tal, até chegar aqui, passei lá pertinho do Cepan. Uma alegria estar aqui, muita alegria mesmo, estou emocionado de estar aqui, emocionado por estar... Comecei minha militância política e jornalística nessa região, né? Fui diretor de uma associação de moradores aqui na Vila Califórnia, no período das greves do ABC, fizemos muito fundo de greve, fizemos muito piquete, em 79, 80, né? Conheci muita padres progressistas, religiosos da teologia da libertação aqui nessa região. Comecei minha militância aqui, então é sempre legal voltar, e é legal ver um espaço como esse, né? Que a gente tivesse muitos espaços como esses espalhados pelo Brasil inteiro, que é um espaço de participação da comunidade, é um espaço de cultura, de produção de conteúdo. Vocês estão de parabéns, mesmo, é um negócio belíssimo que vocês fazem, todos vocês estão de parabéns, né? A gente precisava ter muito mais disso no Brasil, muito mais disso, florescer mil flores, né? Com as pessoas debatendo, tendo senso crítico, é muito legal, estou emocionado. Queria dar um pitaquinho aqui rápido, mas gostaria muito de ouvi-los, né? E ouvir o Edu, né? Isso até sugerindo que a gente dê uma diminuída no tempo, 20 minutos, eu acho que facilita. Esse tema mídia passado e presente, eu acho que esse tema está muito vinculado ao que nós vamos viver nesses próximos dias. Nesses próximos dias nós vamos ter a lembrança, na comemoração, a lembrança de 50 anos da ditadura militar. 50 anos do golpe militar de 64, né? Nós estamos tendo agora em janeiro a lembrança, aí sim, uma comemoração dos 30 anos da luta pelas diretas já, né? A famosa manifestação na Praça da Sé, né? Que impulsionou a luta pela redemocratização do país. Então eu vou tratar desse passado mais recente, 50 anos de ditadura, 30 anos de luta pelas diretas já. A ditadura, vocês já fizeram inclusive o debate sobre o AI-5 aqui, que foi um golpe no golpe, né? A ditadura foi dramática para o povo brasileiro. A ditadura interrompeu um ciclo progressista no Brasil, onde se discutiam reformas de base importantíssimas para o Brasil, como reforma agrária, como reforma na remessa de lucros para o exterior, reforma urbana, né? Se discutiam se discutia mídia. O João Goulart estava iniciando um debate sobre mídia no Brasil, inclusive quando é criada, para se contrapor ao João Goulart, é criada a Associação Nacional de Rádio e Televisão, a ABERT. Essa ABERT foi criada exatamente para se contrapor ao João Goulart em 62, né? Então o país estava vivendo um ciclo de grandes debates e possibilidades de mudanças. E isso foi interrompido por um golpe que foi organizado de fora do Brasil, pelos Estados Unidos. Isso hoje está mais do que comprovado, tem documentação farta sobre isso. Agora mesmo saem documentações mostrando o papel do democrata Kennedy na organização do golpe. O Partido Democrático e Republicano nos Estados Unidos não se diferenciam muito quando se trata de política externa, não é isso? Querem manter o império. Foi organizado pelos ruralistas da época, os latifundiários, nem se usava o termo ruralista, eram os latifundiários da época, que estavam preocupados com a possibilidade de uma reforma agrária no Brasil, que estava inclusive no pacote de reformas do João Goulart, das reformas de base do João Goulart. Foi organizado por uma parte do empresariado brasileiro já ligado ao capital estrangeiro. Agora, para que esse golpe desse certo, ele teve que contar com dois instrumentos poderosíssimos. Um instrumento foi a Igreja Católica, que infelizmente nesse período teve um péssimo papel na história. Depois se recuperou, depois foi vítima inclusive do golpe, né? E encabeçou a luta pelos direitos humanos, teve um florescimento de comunidades eclesiais de base, de pastorais, teologia da libertação. Dom Paulo Evaristo Arnes teve um papel importantíssimo na luta pela anistia, na luta contra as torturas. Mas a igreja teve um papel decisivo na mobilização de um setor da sociedade, setor médio da sociedade,
nas famosas marchas com Deus, pela família e pela propriedade. Isso que o Cansei tentou fazer com a Regina Duarte, com a Hebe Camargo, com quem mais? Pedro Bial. Com Pedro, com essas figuras. Isso que o Cansei tentou fazer, eles fizeram na época com a marcha com Deus, pela família e pela propriedade. Isso que eles tentaram fazer também em junho passado, pegando carona nas manifestações de rua. Eles fizeram isso em 64, com as marchas. E outro instrumento poderosíssimo do golpe de 64 foi a imprensa. Na época nem se utilizava o termo mídia, era a imprensa. Você já tinha jornais, um histórico golpista, né? Que foram jornais que não, dá para ser no Google, né? Tranquilo, né? Jornais, não é tranquilo. Jornais que já tinham tido papel golpista contra o Getúlio Vargas, já tinham papel golpista contra o próprio Juscelino Kubitschek, né? Então eram jornais, na época o Grupo Folha, o Grupo Globo, o Grupo Estadão, rádios, que tem uma influência muito poderosa na sociedade, naquela época tinha mais, inclusive, ainda a TV menos, porque a TV estava surgindo, a TV Tupi estava surgindo. Essa imprensa criou o clima para o golpe. Essa imprensa rotulou o Getúlio Vargas. Como eles não têm argumento na política, eles têm que ir com argumentos de senso comum. Rotulou o Getúlio Vargas de corrupto, pegando uma velha bandeira que tinha sido utilizada contra... Rotulou o João Goulart de corrupto, pegando uma velha bandeira que já tinha sido utilizada contra o Getúlio, por um cara da imprensa, Carlos Lacerda, da tribuna da imprensa, que era mar de lama. Então o governo Jango era um governo de mar de lama, de corrupção. Ou seja, pessoas mais sujas do que pau de galinheiro se travestiam de éticas para atacar um governo democraticamente eleito. É mais ou menos o que existe até hoje, né? Pessoas mais sujas do que pau de galinheiro viram heróis dessa imprensa. O último deles foi o Demóstenes Torres, que era apresentado como senador da ética. Aí descobriram que ele era suplente do mafioso Carlinhos Cachoeira, né? Geralmente é assim, quem se apresenta muito como ético está escondendo um monte de sujeira, né? Utiliza esse argumento. A imprensa utilizou o argumento da ética contra o João Goulart, um presidente eleito, e utilizou o argumento de que estava se instalando no Brasil o socialismo. O argumento era de que o João Goulart tinha sido advogado trabalhista, tinha sido, quando ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, um defensor de causas dos trabalhadores, aumentou o salário mínimo, dobrou o salário mínimo no governo Getúlio Vargas, na década de 50. Então a mídia passou a taxar, a acusar o João Goulart, o Jango, de querer instalar uma república sindicalista no Brasil. Isso criou um clima, principalmente em setores médios da sociedade, nisso que se chama de classe média, e eu costumo chamar de classe média, tanto é que eu sempre confundo, eu costumo chamar de classe média, né? Criou um clima, e isso fez grandes manifestações, né? Isso criou uma grande desestabilização no governo, e aí houve uma aliança entre o setor civil com o setor militar para um golpe de Estado. O setor militar esse que inclusive tinha sido formado na Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos. Tinha sido formado, né, quando da campanha contra o nazifascismo, nos Estados Unidos. E deu-se o golpe. Esse golpe foi trágico para o Brasil. Não só pelo que ele representou de tortura, de morte, de desaparecidos. As histórias, aí Adriano, pela Comissão da Verdade, conhece bem as histórias, né, da violência, do sadismo da ditadura militar são impressionantes, principalmente contra as mulheres, o que foram as sessões de tortura, o que foram, né, todo aquele processo de perseguição, um negócio de dar arrepio, né? Isso era uma ditadura violentíssima, não tinha nada de ditabranda, né? O Frias podia chamar de ditabranda porque o Frias apoiou o golpe e apoiou a ditadura. Por isso que para ele foi ditabranda. Ele inclusive enricou nesse período, que eu diga a rodoviária Júlio Prestes, enricou nesse período, né? Mas essa ditadura significou também, com o tempo,
um processo de violenta crise econômica no Brasil. O Brasil se tornou totalmente dependente, a dívida externa estourou, totalmente irresponsável. Um processo de muita corrupção, só que ninguém podia falar. Um processo que se manifestou na economia com a explosão da inflação. Explosão dessa inflação que levou inclusive à resistência dos trabalhadores. Porque os trabalhadores recebiam um salário que um mês depois já não valia nada. Porque a inflação corroía tudo. Corroía tudo. Isso inclusive levou a um grande processo de mobilização, começando aqui do ABC Paulista, que era a maior concentração operária do Brasil. São Bernardo do Campo, a maior concentração metalúrgica, de indústria de ponta do Brasil. E isso levou à campanha das diretas já. Isso levou à derrota do regime militar. Não pela via que a gente gostaria, que seria com diretas imediatamente para presidente da República. Foi através do colégio eleitoral, no primeiro momento, mas isso permitiu o restabelecimento da democracia formal no Brasil. Essa democracia liberal no Brasil. Em todos esses episódios, a mídia teve papel determinante. Ela criou o clima para o golpe e ela apoiou a ditadura. Apoiou todos os projetos entreguistas da ditadura, escondeu os processos de corrupção, apoiou até a reta final. Alguns grupos se deram mal. Por exemplo, o Estadão, primeiro documento da junta militar, foi escrita pelo Mesquita. Mesquita escreve o primeiro documento da junta militar, dando os argumentos do golpe. Família Mesquita, dona do jornal Estadão. Por quê? Porque o Estadão nutria a ilusão de que os militares dariam o golpe, tirariam o Jango, o movimento sindical, as forças populares de cena, e logo na eleição seguinte, o Carlos Lacerda seria o presidente. O Carlos Lacerda era compadre da família Mesquita. Vivia no sítio da família Mesquita, aqui no interior de São Paulo. Então o Estadão foi um dos principais organizadores do golpe, trabalhando com a ideia de que o seu aliado, o seu compadre, seria o presidente da República, Carlos Lacerda. Só que os militares deram o golpe e falaram o seguinte: não vai ter eleição coisa nenhuma, nós vamos continuar no poder. E isso acabou sobrando para o Estadão. Aí sim o Estadão passou a ser censurado. Só a partir disso. A Folha apoiou a ditadura do início a quase o fim. A Folha chegou ao ponto de ceder veículos da empresa para levar jornais para as bancas, para operações dos órgãos de tortura e repressão. Os veículos que eram utilizados, as famosas combis, que agora saíram de linha, as famosas combis da Folha, para levar jornal para a banca, eram utilizados para escaramuças da polícia, para levar presos políticos para a prisão. Isso era a Folha. O Frias era aliado do setor pior dos militares, era aliado do setor mais linha dura da ditadura. Isso era o Frias. Só na reta final, quando o regime militar começa a se enfraquecer, em função da crise econômica, da inflação, a Folha, com muito faro, percebe que o regime militar ia para as cucuias. A Folha, por razões mercadológicas inclusive, muda de lado. Quem conta isso bem contado é o Ricardo Couto no livro do Golpe ao Planalto. Muda de lado. Posso falar um pouquinho? Eu trabalhei em 84 na Folha. E quando eu entrei lá na editoria nacional, existia um manual chamado Marketing Político. E a Folha se aderiu ao movimento das diretas já por uma questão de marketing, não por convicção política. E depois das diretas já, a Folha se tornou o maior jornal do país. Superou o Estadão. O Estadão era o maior, a Folha passou a ser depois a maior. O que não nega a importância da Folha na campanha das diretas. Teve importância. O que não nega, inclusive, o papel de vários jornalistas competentes que tinham na Folha naquele período, né? As manchetes da Folha, as fotos da campanha das diretas, teve importância. Mas foi isso, uma conversão de faro. Dizem que por falta de oportunidade não faltam oportunistas no mundo. Foi faro e faro mercadológico, né? E muito induzido pela redação. A redação forçou, né, essa mudança de comportamento da Folha. Outro grupo,
Alguém deve estar perguntando, e a Globo? Você já falou do Estadão e falou da Folha. A Globo, o jornal O Globo patrocinou o golpe, comemorou o golpe, no dia do golpe. A manchete é a volta da democracia, a vitória da democracia. Eles usam as palavras de acordo com a vontade deles para manipular as pessoas, não é isso? Foi a manchete. Roberto Marinho sempre justificou o golpe, até véspera da sua morte, que o diabo tenha, até a véspera da morte sempre justificou o golpe, sempre deu declarações dizendo que eu fiz e fiz mesmo. Coitado do diabo. Era um jornal, ainda não tinha a força que passou a ter, e passou a ter a força que tem hoje, se tornar um dos principais grupos de mídia do mundo, graças ao regime militar. O regime militar criou todas as condições para o fortalecimento da Globo. Primeira medida que o regime militar fez, desrespeitou uma lei que existia no Brasil, que proibia a participação estrangeira em concessões públicas de rádio e televisão. A Globo, para organizar a TV Globo, em 64, 65, fez uma aliança com uma empresa estadunidense chamada Time Life. O diretor da Time Life veio para o Brasil para organizar a Globo. Ficou vários anos. Isso era ilegal. A lei proibia a participação estrangeira em TVs e rádios. Mas o regime militar precisava da Globo, precisava criar um clima de harmonia, precisava criar um clima do Pra Frente Brasil, né? Precisava criar um clima de euforia. O regime militar esqueceu a lei e permitiu. Mas mais do que isso, quem criou toda a infraestrutura tecnológica para a Globo ser o que é, todo o sistema de satélite, de transmissão, foi o regime militar, que deu de mão beijada para a Globo. E isso fez com que a Globo simplesmente matasse as outras. Porque enquanto as outras, os mais antigos devem se lembrar, era só chavisco, era só tela feia, a Globo, a imagem já era melhor. E as pessoas iam para a Globo. E a Globo começou a crescer enquanto império de comunicação a partir dessa infraestrutura criada pela Telebrás. Pela Telebrás. Foi dada de presente para a TV Globo. De presente para a TV Globo. A Globo chegou a fazer coisas do tipo. Na década de 70 se criou o controle remoto. O controle remoto se espalhou por vários países do mundo. No Brasil demorou 4 anos para chegar ao controle remoto. Porque para a Globo era um negócio muito ruim o controle remoto. A pessoa fica zapeando, vai mudando de canal sentado. Para o sujeito levantar e trocar o canal demora um pouquinho, dá uma canseira. A Globo sabotou o controle remoto no Brasil. Sabotou o controle remoto. Podemos falar de um quarto grupo. Falei aqui da Folha, falei aqui do Estadão, falei agora da Globo. De um quarto grupo, que é o grupo Cívita, o grupo da editora Abril, o grupo dessa revista que é até perigoso falar porque dá para ter câncer na boca, que é a revista Veja. Como diz o Paulo Henrique Amorim, esse detrito de maré baixa. Pois bem, pautada por bandido. Pautada por bandido, pois é. Aí são as contradições desse mundo. A editora Abril, ela foi montada do estrangeiro para o Brasil. Bob Cívita é estadunidense, que veio para o Brasil com um contrato de exclusividade com a Disney para produzir Pato Donald, Patinhas e tal. Isso bombou a Abril enquanto editora na década de 50, 60. Ainda não era muito forte em revistas. A partir da década de 70 ela começa a ficar forte em revistas, porque ela vai fazer padronizadas revistas. Revistas para carro, revista para moda, revista para fofoca. Ela vai customizando os produtos. Nesse período surge a revista Veja. Por incrível que pareça, nesse período a revista Veja era uma boa revista. Porque o Cívita... Isso é no início dela, 69. Porque num primeiro momento o Cívita achou que precisava fazer uma revista estilo estadunidense de reportagens mais de fundo. E chamou para a equipe, para ser o editor da Veja, o Mino Carter. Ele é muito esperto. Quando a ditadura
Aumentou a pressão, aí o Civita não teve dúvida, deu um pé no traseiro do Mino Carta, limpou a redação, e de lá para cá a Veja é o que é, cada ano pior, cada edição pior, cada vez mais à direita. Então, pegando o passado, a gente entende a realidade da imprensa hoje. A imprensa hoje, a mídia, que agora já não se fala mais imprensa, é mídia, porque é todo um complexo que junta jornal, revista, TV aberta, TV fechada, rádio AM, rádio FM, internet, cinema, teatro, é um complexo midiático. A mídia no Brasil hoje é dominada por apenas 7 famílias. 7 famílias. Dá para listar aqui, ó. Vamos lá. Marinho faleceu, ficaram os 3 filhos, são os 3 maiores, entre os 3 maiores bilionários do mundo, segundo a revista Fortune. 8 bi cada um. Pois é, se juntar é a maior riqueza de família no Brasil, ganha do Lema. Ganha do Lema. O Globo. A outra família, que vem em segundo ainda, mas está perdendo o posto, a Bravanel, Silvio Santos. A outra que está crescendo, está em disputa, a família Macedo. Tem um monte de igrejinha, não é isso? Record. A outra, Saad, Bandeirantes. Aí você pega, na mídia impressa, mas que tem agência e interfere no Brasil inteiro, família Frias, da Folha, família Mesquita, do Estadão, e você pega a 7ª família Civita, da Abril. A Abril não está em 7 só por causa de ter a Veja. A Veja é que a gente fica mais horrorizado. Mas a Abril controla todo o mecanismo de distribuição em bancas no Brasil. A Abril domina. A Abril tem 93% da distribuição em bancas no Brasil. Então, se você quer fazer alguma coisa mais, se aqui, por exemplo, o Centro Cultural resolve fazer uma revista e consegue ajuda e vai tentar pôr nas bancas, dificilmente vai conseguir pôr nas bancas de jornais. Faliu. É ela, é só Abril hoje. Schneider faliu. Então, esses 7 grupos dominam a comunicação. E esses 7 grupos, então, têm papéis muito definidos. Tem um grande estudioso de mídia no Brasil, no meu entender, um dos caras que mais entende do assunto, que é um professor do Rio de Janeiro, chamado Denis Moraes. Denis Moraes diz: mídia é duplo poder. Mídia é poder econômico e poder político. Ela é poder econômico porque ela tem vínculos com grandes estruturas econômicas. Então, por exemplo, não espere da Bandeirantes, do Saad, qualquer apoio à reforma agrária, porque a família Saad é uma grande proprietária rural. É uma grande proprietária rural. Então por que eles vão fazer qualquer coisa a favor de reforma agrária, a favor do MST? Não vão fazer. Outros têm vínculos, por exemplo, hoje já não dá nem para dizer muito que a Folha e o Estadão são da família Frias e Mesquita. Porque esses grupos estão tão endividados que quem na verdade hoje domina esses grupos é o capital financeiro, são bancos. Principalmente Itaú e Bradesco. Itaú e Bradesco. Então tem interesses econômicos, poderosíssimos. E tem interesses políticos, de classe. Por exemplo, para esse setor, a chegada do Lula à presidência da República é um horror. Porque para esse setor, por visão de classe, trabalhador é para trabalhar, não é para pensar. E muito menos para governar um país. Eles sempre foram o poder. Aí chega um outro bloco no poder. Por isso a virulência que a mídia tem contra o governo Lula e agora contra o governo Dilma. É por razão política, de classe. Tudo que esses governos fizerem, eles vão falar mal. Nós também temos, eu tenho críticas a esse governo em várias áreas. Por exemplo, de não ter mexido com a mídia. É uma crítica que eu tenho. Isso eles não vão falar. Eles vão criticar o que é de positivo, eles não vão criticar o que é de negativo. Por uma questão de classe, política. Então, tudo é notícia ruim. E tudo é para criar clima na sociedade. Esse ano, 2014, promete. Será um ano de fortíssimas emoções. Muita adrenalina. Porque eles vão inventar o diabo. Porque ele já fica imaginando, olha o cálculo que esses caras fazem. A Dilma se reelege.
Aí o Lula outro dia deu uma declaração que pode voltar a se candidatar em 2018. Os caras falam, bicho, nós vamos ficar fora do poder. Nós estamos fora do poder, o nosso bloco está fora. Nós que sempre governamos o país estamos fora. Aí os caras ainda fazem as contas e ainda correm o risco desse bloco que está, que eles chamam de lulopetismo, corre o risco ainda do lulopetismo ganhar o governo do estado de São Paulo, porque o picolé de chuchu está descongelando o Alckmin. Corre o risco do lulopetismo ganhar o governo de Minas Gerais. Corre o risco de ganhar o governo do Paraná. Bate o desespero, esses caras têm diarreia. Diarreia permanente. Então eles vão fazer esse ano, vai ter muito veneno, muita baixaria. Eles vão basicamente apostar em 3 coisas. Primeira coisa é dizer que a economia está em frangalhos, que é a crise, que a inflação vai explodir, que vai ter apagão, vai ter desemprego, é a desgraceira. Como se o mundo tivesse uma perfeição e o Brasil fosse a ovelha fora dessa coisa. Que é o contrário. Eles vão tentar criar o clima de caos, né? E para isso tem um monte de urubu na mídia, um monte de urubólogos metidos a economistas. E, na verdade, todos eles são financiados por banqueiros. Todos eles têm interesses muito, não são só interesses políticos não, tem interesses bolsistas aqui, bolsa. Eles vão também apostar num clima de ebulição na sociedade brasileira. Para isso vão trabalhar a ideia da Copa. Tem críticas a fazer a Copa? É evidente que tem críticas. Tem problemas? Tem problemas. Agora, eles vão trabalhar para, não é para impedir a Copa, mas para criar um clima de terror na Copa. E eles vão trabalhar o tempo inteiro para taxar Dilma como, porque num primeiro momento a Dilma aparecia como uma gerente eficiente, eles vão tentar taxar na Dilma que é uma gerente incompetente, até com traços machistas. Vão abusar dessa coisa. Então esse ano, prepare-se, esse ano vai ser uma festa, muita emoção. Para encerrar, que eu já estou falando há 23 minutos, para encerrar, e aí, bicho, o que faz diante desse diabo desse poder? Sei lá, não sei, não tem resposta simples. Eu acho que tem 2 coisas que nos ajudam. Uma primeira questão é que nós precisamos fortalecer os nossos mecanismos de comunicação e de produção de conteúdo. Uma atividade como essa faz parte dessa luta. É fortalecer espaços como esse. É aproveitar inclusive de uma brecha tecnológica que já estão querendo fechar, que é a brecha tecnológica da internet. Isso é uma brecha tecnológica poderosíssima. Nós temos que produzir mais, escrever mais, ter mais vídeo, ter mais áudio, utilizar mais essa brecha tecnológica que é a internet e ocupar mais espaços de produção de conteúdo e de pensamento crítico. Eu acho que essa é uma coisa fundamental, fortalecer os nossos instrumentos. Segundo, nós temos que lutar para quebrar o monopólio deles. Então nós temos que fortalecer o nosso lado, mas o nosso lado é insuficiente. Nosso lado faz guerrilha. Edu é um guerrilheiro virtual. Se bobear vindo para cá, ele largava a direção para ficar tweetando, né? Matava os dois ali, mas é um guerrilheiro. Tem vários outros guerrilheiros, heróicos, corajosíssimos, que deixam várias coisas para fazer, para se dedicar a isso. Mas isso é guerrilha. Nós precisamos quebrar o monopólio deles. Como que eu quebro o monopólio deles? Franklin Martins dizia, pena que não pôde fazer, o ex-ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que até fez algumas coisas positivas, né? Franklin Martins dizia o seguinte: para quebrar o monopólio deles eu tenho que, no mínimo, sair da Constituição brasileira. Por isso que ele utilizou o slogan no Encontro de Blogueiros: nós não queremos nada além do que está escrito na Constituição. A Constituição brasileira veio naquela onda de luta pelo fim da ditadura, pela redemocratização do Brasil. A Constituição brasileira é muito progressista no item comunicação, nos artigos 220, 21, 22, 23. É muito progressista. O problema é que eles nunca deixaram regulamentar a Constituição brasileira. Então os preceitos constitucionais são muito bons, só que não servem para porra nenhuma. Não serve para nada, porque não foram regulamentados. Por
brasileira, é proibido o monopólio, está lá escrito com todas as letras. Está lá na Constituição brasileira, a comunicação tem que ser um sistema de complementariedade. Tem que ter o privado? Tá bom, nós estamos debaixo do capitalismo? Tem. Mas tem que ter o público e tem que ter o estatal. Está lá escrito. Está lá escrito na Constituição brasileira que é preciso estimular produção regional e independente. Um vídeo desse tem que ir para a TV. Está lá escrito isso. Só que nada disso foi regulamentado. O governo Dilma, infelizmente, não está predisposto a regulamentar isso. Não está a fim de comprar essa briguinha. O Congresso Nacional também não está a fim de comprar essa briguinha, até porque de 500 e poucos deputados, 100 tem concessões ou tem laranjas em concessões de rádio e televisão. E os que não têm se encagaçam de medo da mídia. Tem medo da mídia. É proibido político ter concessão. E é proibido político ter concessão, está na Constituição, inclusive. Então aí depende da nossa ação. Já que não está vindo do governo, não está vindo do Congresso, depende da gente. É nesse sentido que eu termino dizendo o seguinte: sugeriria a vocês, ao centro, para imediatamente, terminado o debate, semana que vem, entrar na página do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, fndc.org.br. Está lá um projeto de lei de iniciativa popular, com 33 artigos, que propõe a democratização da comunicação no Brasil e a verdadeira liberdade de expressão, que não se confunde com liberdade de monopólio. Está lá, são 33 artigos. Retirem os 33 artigos, retirem a folha de rosto, que é bem simplinha, rápida, e retirem principalmente o abaixo-assinado e coletem assinaturas para o projeto de lei de iniciativa popular. Nós precisamos coletar 1.400.000 assinaturas. Ponto, chega.